Fala pessoal, tudo bom? Sou Felipe Moraes, sou sócio da FM Consultoria, uma empresa voltada a branding, posicionamento, inovação, comportamento, pesquisa. E hoje, falando de pesquisa, nós vamos trazer uma tendência, que é a tendência dos fandoms. O que são os fandoms? Vamos lá. Isso é um estudo da Monks, tá? Uma agência super legal, ela trouxe aqui. E como eu falei para vocês, eu participo de muitos grupos de WhatsApp, muitos, de mercado, né? Então tem grupo só de planejamento, tem grupo de inovação, tem grupo de wellness, tem grupo de branding, tem grupo de redes sociais, um monte de grupo que eu participo. E vira e mexe praticamente todos os dias, em algum desses grupos, alguém posta algum estudo. E aí, os estudos que me interessam, para marcas que eu trabalho, eu baixo. E eu acabo pegando esse material, trazendo para o dia a dia das marcas com as quais eu trabalho. E quando eu vejo que o material é muito interessante, eu falo, pô, isso aqui dá um post, né? Um episódio, na verdade, para o Pode Planejar. E aí eu trago aqui para o Pode Planejar. Então, os fandoms, eu estou criando uma marca de moda, né? Voltada a esporte, voltada à conexão com o futebol, principalmente. E aí caiu na minha mão esse estudo sobre os fandoms. Eu vou falar aqui para vocês sobre os fandoms e como a gente pode trabalhar com eles. Então, o que são os fandoms? São grupos de pessoas que se unem em torno de algo que amam. Isso é o fandom, quer dizer, o fã, né? O fandom vem de fã. Então, eu reúno grupos de pessoas, é o que eu amo. Vamos supor, por exemplo, eu amo a Mont Blanc. Então, eu vou criar um grupo de fandoms de pessoas que amam Mont Blanc. E talvez a gente venha aqui, eu tô aqui no Parque do Povo, né? E talvez a gente venha aqui uma vez por mês. Um traz uma caneta, outro traz um óculos, um relógio, uma mochila, seja o que for, e a gente vai falar sobre a história da Mont Blanc, vamos conversar sobre os produtos e tudo mais. Isso é um fandom. Isso você pode fazer com a Nike, com a Mont Blanc, com a marca da esquina da sua casa, da loja do seu sogro, enfim, você pode fazer o que você quiser. O que é o grande interessante do fandom? Não é simplesmente você ter um grupo de pessoas. Os fandoms, eles não só consomem, eles criam, eles remixam, eles distribuem cultura e eles transformam. Então eu posso criar uma comunidade de fandoms e trazer essa comunidade aqui para São Paulo e a gente começar a conversar e a gente entender, chutando aqui, tá, pessoal? A gente entender que a Mont Blanc precisa lançar uma linha de canetas ligadas aos times de futebol. Eu estou chutando aqui, eu estou viajando só para vocês entenderem. E aí a gente pode criar um projeto e levar isso para a Mont Blanc. E a Mont Blanc pode olhar e falar assim, pô, são 10 pessoas, né? Será? Vai lá, faz uma pesquisa de mercado e tal. Pode ser, entende? Pode falar que também não. Tá? Mas esses são os fandoms. O futebol é o fandom mais poderoso do Brasil, sem dúvida. Estamos no país do futebol. Não somos mais? Não, a gente é o país do futebol. A gente está em meio à Copa do Mundo. Não tá, vamos ser muito sinceros, não tá aquele clima de Copa do Mundo como de anos anteriores. Por exemplo, eu tô aqui no Parque do Povo, hoje é dia 27 de junho, quer dizer, o Brasil vai jogar com o Japão daqui 2 dias, não sei, se ganhar passa, se perder tá fora da Copa. Então daqui 2 dias o Brasil vai jogar com o Japão, são 15 para 1 da tarde, e eu tô aqui no parque desde as 11 horas da manhã, então eu vim para cá, dei uma lida aqui, eu sempre me preparo, né, então eu leio os roteiros que eu faço antes de começar, dei uma lida, eu não vi uma pessoa com a camisa do Brasil, nem criança. Mas ainda somos o país do futebol. Tá? 77% das pessoas acreditam que o futebol é um dos símbolos máximos da identidade do brasileiro. E aí eu concordo. Tá? Por que o fandom é importante? Porque ele concentra tudo sobre a cultura nacional, como paixão, identidade, comunidade e criação coletiva. Então o futebol, ele consegue ainda ser uma identidade do brasileiro. Nós vamos lá fora, as pessoas sabem quem é Pelé, Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Rivaldo. Eles sabem quem é. Você vê aí na Copa, né, esse monte de pessoas que está gerando conteúdo para a Copa, o pessoal com a camisa do Brasil passa um cara da Escócia, da Irlanda, da Noruega, que são países assim bem distantes aqui do Brasil. O Japão não, porque o Japão tem uma conexão, né? Tem um Mundial lá, o São Paulo ganhou 3, só para deixar claro. O São Paulo ganhou 3 mundiais lá, teve outros times também que ganharam o Mundial, teve time que não ganhou o Mundial, foi para lá e não ganhou, e nunca ganhou o Mundial. Enfim. Então o Japão, que é o país mais longe, mas ele tem uma conexão. Então você tem países assim, do nórdicos e tal, que o cara passa do lado e fala assim, vê a camisa do Brasil, Ronaldo, Pelé, né, Zico é outro que eu esqueci, gênio, né?
E, obviamente, também não vamos esquecer de Raí de Souza Vieira de Oliveira, que é o maior jogador de todos os tempos. Tá? Bom, já que estão falando que o Messi é maior que o Pelé, então eu posso também entrar na brincadeira e falar que o Raí é maior que todo mundo. Bom, o que aconteceu com os fandoms, voltando aqui para a Copa, né? E aí eu trouxe isso daqui porque, como eu falei para vocês, a marca que eu estou lançando agora, a gente deve lançar em setembro essa marca, ela é uma marca que fala muito sobre futebol. Bom, o jogo saiu da TV. Por quê? Hoje a gente tem streamings, collab e o grito digital, ou seja, todo mundo está comentando e falando nas redes sociais sobre a Copa e sobre tudo mais. Bom, a gente está vendo aí, eu não vou entrar nesse mérito, mas quem quiser, só dar uma pesquisada aí o que está acontecendo com a Cazé TV, né? O que a Globo está fazendo contra a Cazé TV. Eu acho uma baita de uma sacanagem, mas a Globo é a Globo, né? Não podemos falar nada sobre isso. 43% das pessoas acham mais divertido assistir o jogo nas redes sociais. Tem lá as brincadeiras, tem a Cazé que está trazendo um outro tipo de transmissão, mais de humor. Eu não gosto, eu não assisto na Cazé, mas é uma opinião minha, mas respeito muito o trabalho deles, porque realmente o que o Cazé fez, né, nesses últimos 5, 6 anos, aí, o que ele fez, o que ele era, o que ele se tornou hoje, é de se respeitar. Gostando ou não, eu não gosto, raramente eu assisto, mas eu vou trazer um respeito aqui. Só que esse humor, essa irreverência, o Mesa Redonda já fez lá atrás, de brincadeiras, de piadas, de levar humorista. O Beto Hora ia direto no Mesa Redonda imitar lá o Avalone e o Milton Neves falando. Tinha um Na Geral tem... Eu ia pra faculdade em 2002, eu ia ouvindo Na Geral, do meu querido amigo Beto Hora. Beto, um beijo pra você, tô com saudade de você. O Beto já fazia isso, esse humor de imitar personagem, imitar o Vanderlei Luxemburgo brigando com o Muricy Ramalho por causa de tática, enfim. Mas a Cazé trouxe, o Thiago Leifert também revolucionou, né, a apresentação do Globo Esporte. O Thiago é um cara que eu respeito bastante, não só porque ele é São Paulino como eu, mas o Thiago é um cara muito bacana. 66% das pessoas acham que o futebol virou vitrine de publicidade, óbvio, né, é algo que movimenta bilhões de pessoas em todo o mundo, no Brasil nem se fala, né, então é óbvio que vai virar uma vitrine. 55% das pessoas entrevistadas pelo estudo da Monks dizem que o conteúdo do torcedor gera mais emoção. Eu acho também. Quando eu tive um podcast de futebol com o Milton Neves e o Alexandre Pretz, aliás, um beijo para os dois, saudades dos dois, onde a gente foi lá, a gente entrevistou jogador, entrevistou Muricy, Leão, Zé Elias. Uma das melhores entrevistas que a gente fez foi com a Ana Paula de Oliveira, que virou até amiga, tá? A Ana Paula fantástica, tá fazendo um trabalho fantástico aí. Então eu acho que sim, isso traz um pouco mais. Eu dava meio que uma quebrada no podcast, eu era só apresentador, eu só fazia as perguntas e deixava eles falarem, porque eu não chego nem aos pés do conhecimento de futebol do Milton e do Pretzel, então eu brincava que eu era camisa 10, eu só distribuía o jogo. Então, né, eles eram os artilheiros lá. Mas eu dava essa quebrada por eu ser aquela opinião de um cara que não conhece tanto de futebol. Eu conheço, gosto, amo futebol, mas não conheço igual eles. Mas era um cara meio da torcida fazendo perguntas que a torcida queria ouvir, né? Frente ao que eles traziam de jornalismo, então dava um casamento muito legal. Bom, o acesso físico ao futebol está em transformação, está cada vez mais elitizado, né? A gente está vendo isso. Entre 2019 e 2024, a presença média caiu 8%, mas o engajamento digital cresceu 72%. É óbvio, o digital vem crescendo muito. Quando você fala de presença no estádio, é uma coisa que desde a década de 30 já tem, né? Você tem aí, acho que, se não me engano, o Pacaembu é de 1940, o Morumbi foi inaugurado em 1960, 61 para ser mais exato. Então, assim, você tem há muitos anos essa presença das pessoas. Mas era uma época que não tinha internet, não tinha... A televisão era raro, nem todo mundo tinha rádio. Então, assistir o jogo de futebol era um passeio. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tenho 46 anos, sei lá, 30 e poucos anos atrás, quando eu tinha 8, 10 anos, era um passeio de domingo, era meu avô, pegar minha avó, ir para minha casa, a gente ia almoçar, minha avó ficava com a minha mãe e com a minha irmã, eu, meu pai e meu avô íamos pro jogo, às vezes o Leonardo, que é meu primo irmão, ia também, mas o Leto nunca foi muito ligado a futebol, ele jogava bem pra caramba, mas ele nunca foi muito ligado, ele era mais do surf, do skate, e a gente ia e era o passeio de domingo. Hoje isso deu uma caída, apesar que a gente ainda vê os estádios lotados, né? Então o Corinthians joga com lotação, o Palmeiras joga lotação, São Paulo joga batendo recordes, o Santos joga com lotação, mas a gente vê esse engajamento crescendo em 72%, que é muito bom. O futebol ampliou a sua presença. Então a gente tem hoje os cortes de 10 segundos, os reacts, aliás a Cazé TV cresceu com react, os memes, a moda cada vez mais se inspirando no futebol e o futebol se inspirando na moda, as conversas nas redes sociais e os comentários. Tudo isso constrói o significado do jogo.
como é que as pessoas estão enxergando o jogo de uma outra forma. Nós que somos estrategistas, nós temos que olhar isso. Como é que as pessoas enxergam um determinado assunto que a gente está falando. Isso é muito importante, tá? Então vamos lá. 64% das pessoas acham que podem ser mais fanáticos mesmo sem ir no estádio, e eu concordo, não é porque você vai no estádio que você é fanático por futebol. Eu, por conta de trabalho, né, hoje eu não sou mais casado, mas quando eu era casado eu evitava um pouco de ir no jogo para não deixar minha ex-mulher sozinha, porque eu sei que ela não gostava de ficar sozinha em casa, então eu evitava ir em jogo. Às vezes minha filha estava lá, minha filha também não é muito fã de jogo, né, então cada 15 dias ela ia, então eu tinha algumas coisas pessoais que me faziam não ir a jogo, mas não deixa de eu não ser fanático. Eu não tenho uma tatuagem nas costas do São Paulo à toa. Eu não escrevi um livro sobre São Paulo à toa. Eu tenho esse fanatismo, mas eu não vou ter um estádio. Diferente da minha queridíssima amiga Camila Pagliuca, que é assim, eu brinco que ela é minha preferida por um projeto que a gente fez em São Paulo, e eu sempre falava que ela era a minha preferida do projeto, e ela era mesmo, porque eu adoro ela. A gente até brinca que se pegar o meu WhatsApp dela, a gente vai presa, de tanta merda que a gente fala. E a Camila vai em todo jogo. A Camila tá... Uma vez ela me mandou uma mensagem e falou assim: Fê, tô indo no jogo. Eu falei: pô, mas você não tava gripada? Ela falou: tô com 40 graus de febre. Eu falei: e você tá indo no jogo? Tô indo no jogo. Ah, mas era uma final? Não, era um jogo de 3 pontos comum no Campeonato Paulista. Tá? Então, a Camila não é mais fanática que eu e eu não sou mais fanático que ela. Então eu tô trazendo esse exemplo para entender que sim, as pessoas podem ser fanáticas, muito fanáticas, sem nunca ter pisado no estádio, sem problema nenhum. Porque tem muita gente que torce pro São Paulo, Palmeiras, Corinthians, que não mora aqui na cidade de São Paulo. Às vezes mora em Campinas e não tem condição de vir. Às vezes mora em Ribeirão Preto e não tem condição de vir. Assim como se a gente pegar o Flamengo, então, que tem quase 40 milhões de pessoas, não existem flamenguistas só no Rio de Janeiro. Então, assim, como é que um flamenguista de Manaus, ele não consegue vir no jogo, sempre vir para jogo, né? Às vezes não tem condição, não tem tempo, então uma série de coisas. Isso não faz ele mais flamenguista ou menos flamenguista, porque ele mora longe do Rio de Janeiro, consequentemente longe do Maraca, como o Carioca fala, onde o Flamengo joga. Os creators estão ressignificando os jogos com autenticidade, humor e proximidade, como a gente já falou, né? Os conteúdos internacionais representam 38% do engajamento esportivo digital no Brasil. Então hoje a gente tem muito mais acesso a tudo que acontece lá fora. Então o Cristiano Ronaldo faz um gol em 2 minutos, a gente está sabendo pelo Twitter, pelo Instagram e tudo mais, coisa que não acontecia. Antes o máximo que a gente tinha, na minha época de moleque, eu já gostava muito de futebol, e eu gostava do São Paulo, óbvio, né? Eu sou São Paulino doente, mas eu gostava de 2 times. Eu gostava do Manchester United, que eu gosto até hoje, e do Milan, na Itália, né? O Manchester na Inglaterra e o Milan na Itália. Sim, eu torci pro São Paulo, independente do carinho que eu tenho pelo Milan. Em 93 eu torci pro São Paulo, eu queria que o São Paulo enfiasse 8 no Milan. Mas eu gosto do Milan. E o máximo que a gente tinha era a TV Bandeirantes, com um saudoso Silvio Luiz, narrando os jogos do campeonato italiano. O campeonato inglês a gente quase não via. Hoje não, hoje você entra no YouTube e você assiste tudo. Então, esse engajamento conseguiu trazer mais para aumentar a cultura do fandom no Brasil, principalmente o fandom ligado ao futebol, que é o grande core aqui desse podcast que a gente está fazendo. Tá? Então, as pessoas se conectam no futebol pela parte social, né, de socializar, de estar lá, de gostar, de estar na... Eu sei que tem gente que vai no estádio nem porque gosta desse jogo, porque gosta da bagunça. Tá? Porque é muito gostoso, realmente. Você vai no estádio, você conhece gente, você dá risada. Eu dou sorte, porque eu sempre sento perto do palhaço da arquibancada. O que é o palhaço da arquibancada? Não é um cara babaca, não. É aquele cara que fala besteira o jogo inteiro e você acaba dando risada. É muito gostoso, e mesmo. Pelo fanatismo, por pertencimento, né? Assim, você pertencer a uma torcida de time te dá uma sensação de pertencimento ao time, que você é mais conectado ao time, que você está mais próximo ao time. Tem gente que tem essa sensação. Pela herança, eu, por exemplo, meu avô, saudoso Severino Moraes, São Paulino, doente, passou isso pro meu querido pai, pro Mauro, que passou para mim, que estou tentando passar para minha filha, não estou conseguindo muito, porque a mulher não é muito ligada a futebol, tem muitas mulheres ligadas a futebol, mas não é o perfil da minha filha. A mulher é menos conectada a futebol do que o homem, apesar de ter muitas mulheres fanáticas, como a Camila, que eu acabei de falar. Mas pelo menos eu estou conseguindo passar isso pro meu sobrinho, porque o pai dele também é São Paulino, a minha irmã é São Paulina. Então eu estou conseguindo passar isso pro João e estou criando um monstro, graças a Deus, porque eu quero ter o legado que eu deixei, eu quero deixar para alguém, e o João vai ser esse cara. Então, por jogadores da moda, então tem muita gente que começa a conectar o futebol por causa do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar, agora do Lamine Yamal, e outros que vão vir, o Haaland, e outros que vão vir por aí nas próximas Copas, né? Já que a gente sabe que Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, essa é a última Copa deles, pela idade deles, né? Que é uma pena pro futebol, porque jogam muito a bola. Por influenciadores, por eventos como Copa do Mundo, por identidade e por códigos culturais.
Então, tudo isso traz a pessoa para próximo ao futebol. E como é que as marcas podem trabalhar isso? É criar essas conexões. O que eu vejo muito de errado? Eu acho que marketing esportivo no Brasil é muito mal explorado. O São Paulo coloca, eu vou falar pro São Paulo porque eu estava lá dentro, fiquei 1 ano e meio trabalhando lá, e sou da torcida, sou fanático, eu falo para vocês, pessoal, o São Paulo tem produtos de péssima qualidade. Relógio, caneta, óculos, de péssima qualidade. Mas tem o símbolo de São Paulo aqui do lado, vende pra caramba. Mas não é só vender produto. É preciso ter mais engajamento. Hoje a gente tem inteligência artificial. Eu não sei se os times sabem qual é o perfil do público deles. Se é mais homem, se é mais mulher, se é mais crianças, eu não sei. E dá pra saber. Tem muitos dados hoje que a gente consegue levantar isso. Tá? Então, os clubes eles devem criar ecossistema para se conectar com os torcedores. Não só no estádio da TV, mas ir além, que é muito disso que a gente está falando. E aí, eu vou trazer um outro dado aqui, só para a gente encerrar aqui o podcast, que já estourou. Normalmente a gente gosta de fazer 15 minutos, já está em 16, que é o seguinte, a nostalgia vende. E eu já fiz um vídeo aqui sobre isso, e eu tenho no meu site, felipemorais.com, 2 artigos falando sobre nostalgia vender. Tá? Jovens estão conhecendo o futebol que não viu pelo YouTube. Então, o que é uma tendência? A nostalgia dos anos 90 e 2000 está virando moda para os atuais produtos físicos vintage. Então, assim, a minha filha, ela nasceu em 2010. O meu sobrinho João nasceu em 2017. Óbvio que eles não viram o Brasil ser campeão. Eu vi o Brasil ser campeão 2 vezes, 94 e 2002. O meu pai viu 62, né, ele nasceu em 51, então assim, 58 também, meu pai tinha 7 anos. Então meu pai viu todos. 58, 62, 90, 58, 62, 70, desculpa, né, maior seleção de todos os tempos. 94, 2002. Mas meu pai também viu 82. Então, essa nostalgia que os mais velhos estão passando para os mais novos, estão entrando como tendência. E está virando código cultural. Por exemplo, tem uma tendência, que eu estou usando muito essa tendência na minha marca, que é a Blockcore, que é uma tendência do vintage, na moda usada no futebol como plataforma. Então, é uma moda vintage, ligada ao futebol. Então, assim, futebol dos anos 80, dos anos 90, a camisa da seleção da Holanda de 74, do carrossel holandês, a camisa da seleção da Hungria, do Puskás, a camisa da seleção do Brasil, do Pelé, tudo isso vira inspiração para camisetas, agasalhos, para moda. Aí eu vou fazer um merchan de graça aqui, porque eu adoro Mauro Betting, adoro, tem uma conexão super bacana com ele. O Mauro tem uma loja que fica aqui no Itaim até, chama Retrogol, e lá você vai conseguir achar esses perfis. Eu não estou sendo pago por isso, eu estou fazendo isso de graça, porque eu gosto muito do Mauro e acho ele um profissional exemplar, como pessoa, como profissional. Eu tenho o prazer de ter convivido com ele, tenho o prazer de ter o telefone dele, e a hora que eu precisar ligar para ele, ele sempre me atende. Então eu estou fazendo isso de graça, porque eu gosto muito de você, Mauro. Um beijo para você. E é isso, pessoal. Tendência dos fandoms é algo importante para você entender como trabalhar isso para sua marca.